Olá, licença maternidade, licença paternidade e agora licença parental. Pais e mães poderão ter o direito ao mesmo tempo de licença para cuidar de suas crianças nos primeiros dias e meses de vida. Para falar sobre isso, recebemos o fotógrafo e pai, Roberto Nocite Maciel, e a senadora e mãe, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Senadora, muito obrigado por aceitar nosso convite. Roberto, igualmente, muito obrigado. Eu queria primeiro que a senhora explicasse o que é a licença parental. É um conceito novo. Isso. Né? Por favor. Nós aprimoramos, Marcelo, ao longo dos últimos anos, a legislação brasileira. Né? Se a gente for fazer um caminhar aí ao longo dos anos, nós tivemos a licença maternidade, depois tivemos a licença paternidade. E, aliás, a licença paternidade, ela nasceu naquele momento, no momento de total descrença de que era necessário o homem ter uma licença paternidade. Nós evoluímos. Depois nós fomos evoluindo, por exemplo, para esse direito ser estendido a mães adotantes. Não é? Depois nós tivemos, por exemplo, a garantia da estabilidade da mulher nos 5 primeiros meses pós, não é, o nascimento, ou seja, ela não pode ser demitida. Agora nós evoluímos, inclusive com a aprovação na semana passada, da legislação para que esse mesmo direito de estabilidade também fosse para as mães adotantes. Então você vê que ao longo dos últimos anos nós estamos evoluindo e aprimorando para garantir esses direitos e assegurar, por exemplo, o acompanhamento de uma forma muito mais precisa e plena das crianças, né, nos primeiros meses de vida. O que nós temos hoje é mais um aprimoramento e trazendo para que essa licença, ela pode ser compartilhada entre pai e mãe. E aí, portanto, os dois possam ter o acesso e a companhia dessas crianças. Nós temos, por exemplo, hoje a guarda compartilhada, não é? Lá atrás sempre ficava, olha, a guarda é da mãe, e aí o pai vai lá, cada 15 dias pode olhar, e ficava aquela situação muito ruim para a criança. E aí depois nós tivemos a guarda compartilhada, pais e mães, não é? Tendo que conviver, às vezes mesmo separados, mas dar a convivência para que essa criança possa ter um ambiente de crescimento emocional adequado. O que nós estamos hoje apresentando é exatamente nessa mesma linha. Nós precisamos garantir que essa criança, nos primeiros meses de vida, possa ter acompanhamento sem nenhum prejuízo, né? E ela possa ter pai ou a mãe ali presente nos primeiros meses de vida. A guarda compartilhada que hoje, por exemplo, o que nós temos? Nós temos uma legislação que dá 120 dias para essa mãe, 5 dias para o pai. Quando o pai precisa ter um pouco mais de tempo para que possa ter o acompanhamento, ele vai ter prejuízos terríveis, algumas vezes até sendo demitido para poder garantir aquilo que é fundamental, que é acompanhamento dos seus pais. Você apresentou muito bem, quando apresentou o Roberto, diz... o Roberto, pai, Elisiane, mãe. A gente que é pai e que é mãe, a gente sabe o que significa um filho na nossa vida. A nossa vida muda totalmente. Eu conversava com uma amiga, não é? E ela tinha acabado de ter o bebê bem pequenininho, tinha acabado de nascer lá no becinho, ela olhou, ela falou, meu Deus, tão pequenininho já manda na minha vida. Por quê? Porque você vive, você refaz a sua vida, você tem um agendamento diferente, você abre mão de tudo para você realmente ficar com os seus filhos. Então, só entende isso quem é pai e mãe, não é? Eu sou mãe, não é? O Roberto também é pai, eu acredito também que você possa ser. Também sou. Então, a gente abre mão de tudo. Se tiver que perder o emprego, perde. Eu vou perder, vou fazer tudo. Eu preciso acompanhar meus filhos. Então, o que nós estamos hoje aqui é apresentando uma legislação para que esse prejuízo não possa acontecer e o pai e a mãe possam acompanhar o crescimento do seu filho com total tranquilidade. E o tempo de licença de 120 dias que hoje é concedido à mãe, no caso do pai, 5 dias ou com extensão para mais 15 dias, no caso de servidores públicos, ou então daqueles que trabalham para empresas que aderiram ao programa Empresas Cidadã. Isso. No caso da proposta, esse tempo seria o mesmo, 120 dias, daí podendo ser usado pelos dois, ou haveria uma ampliação? Nós ampliamos para 180 dias. Nós apresentamos uma PEC, ainda o relator poderá apresentar uma proposta que poderá haver algumas emendas, não pode ser menos de 120 dias, de repente 130 dias, 140 dias, enfim. Mas o que nós temos e que a gente não pode abrir mão é exatamente ser a guarda compartilhada, né? Nós aumentamos para 180 dias, por quê? Porque nós temos vários estados brasileiros, Marcelo, que já admite a licença de 180 dias, né? Você colocou mesmo, por exemplo, o projeto da Empresa Cidadã, que dá uma compensação do ponto de vista de imposto. Também, numa situação dessa natureza, também
também pode se chegar aos 180 dias. Isso já é muito rotineiro. O que nós não temos é alteração na Constituição. Então, a gente está alterando, a gente está fazendo duas frentes aqui, uma frente para 180 dias e uma frente para a guarda compartilhada. Ou seja, nós podemos... Tá bom, Eliseu, você não conseguiu ter as duas coisas, mas uma coisa a gente não abre mão. Nós precisamos, de fato, ter a guarda compartilhada, porque será um avanço significativo na legislação brasileira. Beto, e agora você conta um pouco para a gente da sua experiência como pai. Você deixou o trabalho para se dedicar ao cuidado do seu filho. O que você acha dessa proposta? Como é que você encara isso do ponto de vista da experiência que você vive hoje como pai? Bom, como a senadora disse, são 5 dias de licença para os pais, né? Eu acho que é pouquíssimo tempo para a gente adaptar a uma nova vida dentro de casa, né? Uma nova pessoa que cria uma rotina extremamente diferente do que a gente estava habituado. E para o próprio bebê, né? Afinal, ele está iniciando a sua vida extrauterina, né? Então, ele acaba tendo que aprender com várias coisas e, lógico, se tivéssemos mais tempo, nós homens, maridos, pais, para auxiliar as nossas esposas, esse processo pode ser menos difícil, né? Porque a chegada de um filho mexe muito. Totalmente. Né? Muda toda a nossa rotina, todo o nosso cotidiano. Eu imagino que essa proposta poderia ter, pelo menos, já ter me atingido, porque eu trabalhava como fotógrafo do Banco Central, eu era fotógrafo oficial do presidente, e quando acabou a licença da minha esposa, tomamos uma decisão bem drástica, eu abandonar o emprego para poder cuidar do meu filho. Isso, tivemos que fazer cortes de orçamento dentro de casa, diminuir alguns luxos, mas eu acho que foi tudo em prol de um luxo maior, que é o de cuidar do meu filho. Então, a presença do pai na criação do filho, realmente, hoje em dia, a gente consegue entender que é importante, não só a mãe, né? Então, se tivesse essa proposta, é capaz que eu tinha tomado outro tipo de decisão e não abandonado o emprego tão facilmente. Pois é. A gente ouvindo o senhor Roberto, a gente se emociona também, porque filho mexe, né? Sim, vai claro. do fundo e você abre mão de tudo para você realmente garantir isso. E você imagina só, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar meu bebê que está pequenininho, eu vou trabalhar. Não tem dúvida, a pessoa, sabe, procura outro jeito, enfim, sabe, diminui o orçamento, alguém segura aqui e acolá, mas a prioridade de fato é os filhos. E é uma coisa interessante, Marcelo, é que esse entendimento está sendo no mundo inteiro, por exemplo, Noruega, Suécia, Dinamarca, são países onde se considera o melhor lugar para ser mãe ou pai. Por quê? Porque você consegue já garantir vários direitos dessa direção. Ou seja, a gente precisa evoluir, outros países estão evoluindo. Estão evoluindo por quê? Porque sentem e veem necessidades e dificuldades como essa que o Roberto passou. Se a gente não tiver essa compreensão de que aqui no Congresso Nacional nós estamos para representar esta população, né, população toda brasileira em várias áreas, né, e, portanto, homens e mulheres, se a gente não tiver essa compreensão, não tem nem por que a gente está aqui. Nós somos uma representação da população brasileira, né? Então, é para isso que o projeto nasceu. Ele nasceu, inclusive lá atrás, quando me colocaram o projeto, eu analisei, olhei, e depois eu me coloquei no lugar. Quando você se coloca no lugar, meu Deus do céu, que coisa extraordinária, né? Que resultado importante que você pode ter. Por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho apresentou lá atrás uma proposta para as suas servidoras nesse sentido. Né? E a ministra que estava no comando disso, ela colocou exatamente de qual é a dificuldade hoje que se tem de pai e de mãe de acompanhar os seus filhos. Ou seja, você vai perder o emprego podendo ser protegido na legislação brasileira e poder garantir as duas coisas, né? O direito da continuidade no seu trabalho e o direito também de cuidar e proteger o seu filho. Beto, e essa a sua experiência, né? Você tem o Gabriel, né? Isso. Que é o seu primeiro filho, e certamente tem amigos que também têm filhos pequenos, mas que não tiveram, talvez, essa oportunidade ou fizeram uma organização diferente dessa sua. Em relação à criança, né? Que eu acho que o maior beneficiário de uma ação como essa, de uma licença, de um direito como esse, são as crianças, né? Que é nosso futuro. Como é que você vê a diferença da situação que você vive com seus amigos, os colegas, os pais que tenham crianças também, mas que já tenham voltado e sigam o modelo tradicional
né, tendo menos tempo para estar com os filhos? Bom, criar um filho é sempre cansativo, sempre difícil, mas muito recompensador, né? A grande diferença que eu acho é que eu tenho amigos que tiveram que voltar a trabalhar depois dos 5 dias e continuam trabalhando. A grande diferença é que para eles a vida se torna muito mais cansativa ainda. Então, às vezes a energia que ele poderia estar para cuidar do seu filho pequeno, afinal, é uma fase que passa muito rápido, ele tá usando para o trabalho, né? E depois tendo que compensar o seu filho assim que chegar em casa. Então, é uma pessoa que tem que se esforçar muito mais do que eu que estou em casa cuidando do meu filho, né? E sem falar que ele traz os seus estresses diários também para dentro de casa. Isso não é bom para a saúde da criança, a gente levar os nossos estresses do trabalho para dentro de casa. E ele acaba tendo dificuldade de tentar conciliar a criação do seu filho com a sua rotina. Então, esses amigos que não puderam abdicar do trabalho precisam de uma carga de energia muito maior, muito maior. Então, a grande diferença é essa. Pena, porque ele poderia estar usando isso para curtir esse momento. Afinal, como você disse, todos nós somos pais, mães, a gente sabe o quão rápido é essa fase. Né? Exatamente. Senadora, tem uma outra questão também que diz respeito a essa proposta de emenda à Constituição, que é uma questão de equidade de gênero. Isso. Porque da forma como o direito está hoje, como é a licença paternidade com um tempo bem menor, no campo profissional também, na carreira de trabalho, muitas vezes isso prejudica a carreira profissional das mulheres, e com impacto até em média salarial, todas essas coisas. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Tem algumas mulheres que acabam tendo até medo de engravidar ou de falar quando estão trabalhando, exatamente pelo que vai vir depois, né? Às vezes segura até um tempo para poder dar essa informação. E, de fato, fica uma desigualdade entre gêneros, né? O homem está lá tranquilo, enfim, vai continuar, né? Como se ele não tivesse uma responsabilidade em tese. Mas, na verdade, o Beto é um exemplo claro disso, né? O nível de responsabilidade e de amor e de tratamento e de cuidado entre homem e mulher é a mesma coisa, porque o amor da mãe e do pai pelo filho não se mede, são coisas realmente muito iguais do ponto de vista da proteção. Mas a mulher acaba ficando desguarnecida. Quando você tem uma igualdade, olha, a licença é para todo mundo, então estamos todo mundo do mesmo barco. Nós temos a equidade, nós estamos aqui de igual para igual e ninguém vai ser prejudicado, não é? Porque todo mundo tem direito a ser pai e a ser mãe e todo mundo tem direito, de fato, a cuidar dos seus filhos. Então, nós vamos trazer essa igualdade. Aliás, é uma luta que nós temos histórica entre homens e mulheres, assim no mercado de trabalho, assim em várias áreas da sociedade. E essa igualdade, ela acontece quando a gente começa a fazer a compensação e o preenchimento de brechas dessa natureza. Nós vamos ter agora, assim, homens e mulheres em pé de igualdade quando se trata de cuidado de proteção de filhos e de direitos também no mercado de trabalho. Beto, você queria comentar alguma coisa sobre isso em relação à questão da carreira profissional? Você, por exemplo, fez uma interrupção na sua carreira profissional. Você trabalha com fotografia, uma área da comunicação, da arte. Essa experiência de se afastar do trabalho para viver uma experiência única, que é criar um filho, isso enriquece a sua profissão? Vai enriquecer a sua maturidade? Com certeza. Em questão profissional, eu trabalhei muito em assessorias de imprensa. Com a presença do meu filho, eu comecei a fotografar mais meu filho. Então, ele virou o principal objeto do meu dia a dia, né? E isso, lógico, acaba trazendo outras pessoas que gostam desse tipo de foto. Então, acabei, graças ao meu filho, eu tô achando um ramo diferente do que eu já estava habituado a trabalhar, né? Agora, em relação ao que você tinha comentado sobre essas diferenças, né, do entendimento do homem e da mulher, eu senti e eu vivi um pouco isso no sentido até interno mesmo, de pensar, eu sendo um homem de casa, estou correto em fazer isso, em deixar, que é um dos questionamentos que a gente faz e que, às vezes, conversando com outras pessoas, acaba surgindo. Poxa, você é um homem, você não deveria
trazer o sustento de casa. Um pensamento antigo, né? Um bem antigo, mas que está ainda enraizado. E eu tive um pouco isso, esse questionamento. Gente, será que o que eu estou fazendo é correto? Será que no futuro meu filho vai olhar para mim e vai pensar, poxa, meu pai deixou de trabalhar, de crescer profissionalmente para ficar em casa? E hoje em dia eu vejo que ele vai pensar assim mesmo. Meu pai deixou tudo para cuidar de mim, para me trazer educação, para vai ser dar mais uma herói diferença. que outros, né? Marcelo, me lembrou um fato que nós acompanhamos no Maranhão, de uma decisão judicial interessante. Um rapaz teve um filho fora do casamento, né? E dava pensão para o garoto normal. Só que ele não dava presença para essa criança, né? E a mãe da criança resolveu entrar na justiça. Entrou na justiça para que este pai pudesse acompanhar a criança, pegando a criança na escola e deixando em casa todos os dias. E aí esse rapaz falou, não, mas eu não posso, porque eu tenho um outro casamento, não sei o que e tal. Sim, mas não é para você olhar a mãe, é para você pegar a criança na escola e trazer em casa todos os dias. E foi uma decisão muito importante. E a mãe falou, não, meu filho tem pai. E meu filho tem pai, como todos nós temos pai, e ele precisa ter o acompanhamento presencial deste pai, né? E o pai passou a pegar a criança e deixar, e passou a ter contato, e a criança cresceu absolutamente tranquila. Então, isso é muito importante, a presença do pai e da mãe na vida dessa criança, porque tem responsabilidades em várias áreas, não é? E, às vezes, em algumas... Eu estou falando no caso de alguém que não queria. E quando se quer ter o acompanhamento, nós precisamos ter o outro lado também. É a garantia e o direito, não é? E a proteção para que realmente esse acompanhamento possa acontecer. E no caso, por exemplo, da PEC sendo aprovada, a gente passando a ter no nosso ordenamento jurídico, né, a licença parental, mesmo num caso como esse, de pais que são separados, têm um filho, mas não se casaram, Isso. o direito valeria para os dois da mesma forma. Vale. São direitos de proteção e de acompanhamento. Pai é pai e mãe é mãe. Existe, né? Claro que você tem todo um processo legal, você tem que registrar, enfim, mas você ali é pai. Aliás, a sua pergunta é muito interessante, porque aqui ele não é apenas para o pai biológico ou a mãe biológica. Aqui nós estamos falando para os pais biológicos, nós estamos falando para adotantes e para quem tem a guarda judicial. Aliás, o elemento da guarda judicial foi um elemento a mais que nós incluímos. Quem tem guarda judicial também tem que cuidar e proteger, não é? Quando você está, por exemplo, numa lista de espera de adoção e que você recebe essa criança, você está recebendo essa criança para dar a ela toda a proteção. Aliás, algumas dessas crianças, quando chegam em um novo ambiente, de uma nova família, eles vêm, às vezes, com um histórico terrível, às vezes um histórico de violência, não é? Que são fruto, às vezes, de destituição de pátrio poder por alguma ausência desse pai ou dessa mãe biológica, ela passa a conviver com uma outra família. Ou seja, ela tem um processo de adaptação e um processo de convivência que é necessário a presença muito mais frequente. Então, a gente tem que analisar que nessas situações a necessidade ela tem um pouco ainda, um plus maior, tem uma necessidade ainda maior. Daí nós termos ampliado, não é? Tanto para a guarda judicial também como para pais adotantes. Tá. Uma outra questão sobre a ideia dessa PEC, né? Pesquisando um pouco sobre o assunto, eu vi que no caso da licença maternidade, a Previdência que arca com os custos. Isso. E no caso da licença paternidade, no caso das empresas que oferecem os 5 dias, que resolvem oferecer um pouco a mais, o custo é pago pela empresa. No caso da licença parental, todo o custo seria arcado pelo... É o mesmo ritmo da licença maternidade. Né? O que nós temos é aumentar de 120 para 180, mas se continuar os 120, os custos continuam a ser custeados pelo governo dentro da perspectiva dos 120 dias ou dos 180 dias, mas partilhado entre pai e mãe. Então, nós não vamos alterar nada. Nós vamos pegar uma licença maternidade e essa licença maternidade agora será licença parental, ou seja, essa mesma licença maternidade, ela será para pai e também para mãe. E aí seriam os dois em licença concomitante ou seriam períodos alternados? Não, alternados. Eles não podem ficar os dois sem trabalhar. Ou fica um ou fica outro. Então, há um compartilhamento. E também não diz qual é o tempo que vai ficar mais um ou vai ficar mais o outro. Mas ela será compartilhada a depender da necessidade de estar acompanhando essa criança.
O Beto poderia, então, estar fazendo aí uma alternância com a mãe, ó, essa semana eu fico, na outra você fica, e daí seria a minha dúvida seria essa, esse tipo de alternância, como que seria? Poderia ser, teriam que entrar num acordo para ser uma coisa mensal, 6 primeiros meses, ou poderia ser essa coisa alternada, assim, um mês? Não, aí vai muito no outro... entendimento interno entre eles, entre os pais. Entre os pais exatamente, mesmo, né? Que eles vão fazer o A dinâmica entendimento deles. e vão fazer o comunicado formal, não é? Para que cada um possa ficar um determinado tempo. A gente não estipulou, digamos assim, quanto tempo seria para a mãe e quanto tempo seria para o pai. É compartilhado, você faz de forma alternada. Mas é o entendimento que eles dois poderão dar e informar, não é, ao trabalho e às autoridades para que realmente possa haver essa divisão de tempo entre um e outro. O Tribunal Superior, a proposta do TST, ele estabelecia um prazo, era os 60 dias poderia ser compartilhado e os outros 60 dias não seria compartilhado. Nós fizemos todo o período que é estabelecido de 180 dias. Afinal, cada família é uma dinâmica diferente, né? É verdade. Agora, é muito bom a gente colocar aqui, Marcelo, que essa é a nossa proposta. Nós ainda não temos um relatório dessa proposta. É claro que, ao longo da sua tramitação, poderá haver, na verdade, mudanças, emendas e alterações. É uma proposta ainda, né? Exatamente, a depender do que o relator vai achar que seja necessário. Poderá reduzir esse tempo, poderá, de repente, fazer uma alteração de um tempo que pode ser compartilhado, como o TST propôs, e um outro tempo que não poderá ser compartilhado. Isso aí é um entendimento que nós faremos ao longo do processo de discussão. Tá. Uma última pergunta. A gente conversava um pouco antes de começar a entrevista. O Beto queria saber o que é possível fazer para... Como que eu poderia participar? Como é que o cidadão pode... Como que eu poderia ajudar nesse projeto? Para que seja aprovado? Claro, nós somos uma casa representativa. Você ali, nós temos os projetos de lei que são de iniciativa popular, tem uma quantidade mínima de assinaturas Pelo Cidadania. Pelo Cidadania, para você realmente poder apresentar. Mas você pode dar opiniões, não é? Dar sugestões. Inclusive, a sua sugestão para o nosso projeto agora é extremamente fundamental. Então, você pode, pelo Cidadania, pode caminhar, ou você pode chegar lá e apresentar mesmo uma proposta para a gente, enfim, e a gente vai incluir no texto. Então, assim, a tua participação que viveu isso, ela é fundamental mesmo para que a gente possa ter um texto mais aprimorado, não é? Um texto primoroso e possa ser aprovado ao final. Bom, nosso tempo acabou. Senadora, muito obrigado pela entrevista. Beto, muito obrigado pela sua participação também. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Estamos sempre à disposição. Da mesma forma. Essa entrevista está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Você pode baixar e compartilhar livremente. Quer sugerir um tema para o Cidadania? Ligue para a Ouvidoria do Senado, 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.